Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre bioética, do consenso ao bom senso, iniciação à teologia, do Antônio Musa e o André Marcelo M. Soares, da editora Vozes. Essa obra aqui, ó. De fato, o bom senso vai sempre de novo chegar à conclusão de que tanto para as pessoas quanto para a sociedade existem dois caminhos, um que conduz à vida e outro que conduz à morte. Ao longo da história, muitos consensos se revelaram desastrosos. Somente o bom senso vai abrindo caminhos de vida, eventualmente buscando novas trilhas, mas nunca esquecendo a sabedoria daqueles que são experts em humanidade. Pessoas, instituições e religiões que se deixam tocar pelo encanto de uma vida que sempre vale a pena ser vivida porque sempre remete para o autor de toda a vida e para a razão mais profunda do viver. Aqui nos encontramos não diante do consenso, mas de uma consciência, uma sabedoria de vida que resulta da busca intensa pelo sentido do momento histórico em que se vive, conjugado com o sentido mais profundo de todas as coisas. Nessa direção que se encontra o bom senso. Então, desde a segunda metade do século XX, a humanidade passou a se defrontar com uma série de dolorosos questionamentos morais suscitados pelos avanços alcançados na ciência. A capacidade humana de destruir a biosfera, de manipular as espécies ou de intervir tecnologicamente em evolução e em sua própria constituição indicava um novo período no qual os valores e os princípios éticos clássicos passariam a ser revitalizados, relativizados em âmbitos diversos da ação humana. Isso não significava testar a disfunção generalizada desses valores e princípios, mas a constatação de que já não era mais suficiente a aplicação de normas antigas aos novos casos. Foi neste contexto que surgiu a bioética, referência obrigatória quando surgem questões relacionadas à vida. Esta popularidade, entretanto, tem seu preço, o fato de ter se transformado num grande guarda-chuva, debaixo do qual se abriga uma variedade de posicionamentos diametralmente opostos. Fez com que tudo se transformasse num tema de bioética. Se há algumas décadas todos os tratados convergiam para a psicologia e depois para as ciências sociais, agora tudo parece convergir para a genética e para a bioética. E ainda mais, não são poucos os que falam de bioética, e mesmo em seu nome, e que, no entanto, nem sequer conhecem seus fundamentos. Daí a importância de se apresentar nessa obra de maneira sistemática os fundamentos da bioética. Então, o Frei Antônio Musa, diretor-presidente da editora Vozes, obteve os graus de mestre e doutor na França e na Itália, professor do Instituto Teológico Franciscano em Petrópolis, mas direcionou em vários outros institutos do Brasil e, como professor convidado, em Lisboa, Bogotá e Berkeley, na Califórnia. Conferencista muito solicitado, já percorreu cerca de 130 dioceses do Brasil, falando para o clero, religiosos e religiosas, médicos e professores. Ao lado da atividade professor e conferencista, escreveu nada menos que 15 livros e mais de uma centena de artigos, vários deles publicados em outros idiomas e países. Desenvolve intensa atividade pastoral, sendo um dos grandes especialistas brasileiros no tema. André Marcelo M. Soares é filósofo, mestre e doutor em teologia sistemática pela PUC Rio, membro do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP, do Instituto Nacional do Câncer, do INCA, Ministério da Saúde, membro da Sociedade Brasileira de Bioética, da SBB, coordenador-geral do Núcleo de Bioética Dom Helder, Centro Loyola, PUC Rio, coordenador executivo e professor de Bioética do curso de pós-graduação em Bioética da PUC Rio, professor de Bioética dos cursos de pós-graduação do INCA e assessor da CNBB, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para questões relacionadas à bioética. Então, um prefácio, vamos falar sobre a beleza da vida. Agradeço aos autores, Frei Antônio Moser e o professor André Marcelo Soares, este livro que oferece a fundamentação em bioética e ajuda-nos a discernir o caminho da verdade em meio aos novos desafios que a pesquisa científica e a biotecnologia colocam em nossos dias. A larga experiência e reflexão teológica de Frei Antônio associa-se o professor André Marcelo, filósofo e teólogo que coordena o Núcleo de Bioética Dom Helder. Unem seus esforços para promover e defender a dignidade da pessoa em íntima colaboração com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cumprindo a missão de zelar para que os cidadãos e as leis de nosso país salvaguardem desde a concepção a vida humana, dom de Deus. São páginas que, em questões complexas e desafiadoras, iluminam o leitor a fim de que saiba posicionar-se procurando o sentido mais profundo dos seres, sem deixar-se iludir pelos jogos fatos manipulados não raro pelas leis do mercado. O título coloca em evidência os riscos de um consenso desprovido de fundamentação moral. A validade da moral não depende de um acordo de opiniões, mas é apreendida a partir da essência do ser humano. Nesse sentido, a doutrina cristã ensina como ir à fonte e ser fiel ao respeito incondicional à vida em todas as suas manifestações. Aprendemos assim a valorizar o bom senso que nos fará sempre discernir com honestidade e coragem como evitar o caminho da morte e descobrir o caminho da vida.
O bom senso há de fortalecer-nos, se preciso, para irmos contra a corrente, levando adiante a luta árdua em busca da verdade. O livro, com clareza e maestria, introduzindo-nos nas difíceis questões atuais da bioética, auxilia-nos a contemplar sempre melhor a beleza da vida e a infinita perfeição do autor da vida que nos criou por amor. Dom Luciano Mendes de Almeida, arcebispo de Mariana, Minas Gerais. Vamos à introdução. Depois de 70 anos da denominada ditadura do proletariado, não apenas chegaram à independência numerosas nações que constituíam o antigo bloco comunista, como também a maioria delas optou pela democracia. Depois de décadas de ditaduras militares, até os países da América Latina passaram a decantar os benefícios da democracia. O mito dos benefícios da democracia é tão forte que há tentativas de impô-la mesmo à custa de bombardeios e invasões violentas, como as que ocorreram no Afeganistão e no Iraque. Os ventos democratas são tão fortes que hoje são cada vez menos os que ousam pensar em qualquer outro regime, seja em termos sociais, seja em termos religiosos. Ora, quem se refere à democracia logo pensa em consenso. As decisões seriam tomadas pelas maiorias. Mas eles vão defender aqui na obra o bom senso, não o consenso. O consenso muitas vezes leva, como nos regimes totalitários, à destruição, à morte. Com isso, também se tende a transferir o mesmo princípio para o campo da moral. Seria moral aquilo que a maioria acha que assim é? Bem lá no fundo, sabe-se que muitos consensos são fruto de hábeis manipulações, sobretudo através da força da mídia, mas nem com este conhecimento vem questionado o princípio de que também as normas morais deveriam ser fruto de consenso. Afinal, sempre se afirmou que a voz do povo é a voz de Deus. O problema consiste em saber de que povo e de que Deus se trata. No meu caso, colocar aqui em questão os ganhos mesmo das democracias que não conseguem ultrapassar a barreira dos formalismos. Nem vem ao caso questionar aqui os modelos de democracia que muitas vezes não passam de ditaduras resultantes do poder econômico. O que importa é questionar o pressuposto de que a validade da moral depende de uma espécie de plebiscito que pode mudar os resultados de acordo com o sabor dos ventos. Este tipo de concepção moral remete para uma compreensão pobre não apenas de uma norma moral, mas até da ética que lhe é subjacente. Por isso mesmo, o primeiro passo a ser dado é o de resgatar o sentido primeiro da ética. Esse sentido pode ser melhor visualizado dentro do contexto do berço da filosofia elaborada pelos grandes pensadores do mundo grego. Para eles, as normas tinham um papel importante na educação do povo. Mas a ética não podia ser confundida com as normas. As normas não passavam de uma espécie de condutores de água enquanto a ética se identificava com a fonte. Ou seja, as normas, por mais importantes e sólidas que fossem, podiam e deviam ser reelaboradas, pois suas fórmulas nunca conseguiam traduzir a riqueza do ethos. Ethos lembra ninho, identidade, coerência, consciência profunda. Ethos remete para a profundidade maior dos seres humanos, lá onde eles se encontram com o divino, com o sagrado. Então é isso aí. Esse é um pouquinho dessa obra, Bioética do Consenso ao Bom Senso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você está achando dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, em especiais aquelas que você sabe que gostam do conhecimento. Conhecimento de forma geral, em especial ciências humanas, filosofia, sociologia, ciências sociais, antropologia, política, está tudo contemplado aqui, psicologia, ciências da religião, teologia, tem de tudo aqui nesse canal, sempre buscando o melhor conteúdo, o melhor conhecimento para passar para vocês e deixá-los melhor informados e melhores também no sentido de conhecer um pouco dessas realidades na área das ciências humanas. Então é isso aí, hasta lá vista, babies, até a próxima.